Boa noite para você também que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. E nessa noite nós vamos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor. Que esse ato, tantas coisas moveu, e nós vamos tratar de algumas delas nesta noite. Amém? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 11 ao verso 18. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Jesus aparece para Maria Madalena. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Oremos mais uma vez. Santo Pai, querido Deus, mais uma noite eu lhe peço: tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo aquilo que venha a ser dito aqui nesta noite, ó Deus, venha do teu coração para os nossos corações. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que possamos, através do teu Espírito, para que possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. Continua, Santo Pai, com os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando sua palavra, abrindo igrejas, discipulando pessoas. Continua sustentando os teus servos com as suas poderosas mãos. E que, Senhor, em todas as coisas, o teu nome venha a ser engrandecido. É o que nós lhe pedimos, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Deixa eu só beber um golinho d'água aqui, queridos. Amados, o fato definitivo da história do cristianismo: nosso Senhor Jesus não foi vencido pela morte. Não houve inimigo que pudesse derrotá-lo. E o último inimigo foi a morte. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 55 ao verso 57, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, e ele faz uma pergunta onde, irmãos, nós temos que a todo momento trazer à nossa memória esse texto e fazer essa mesma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, em Cristo a morte foi derrotada, em Cristo o pecado é derrotado. Porque em Cristo, irmãos, há perdão para os pecados. O que faz separação entre o homem e Deus era o pecado, desde Adão, lembram? Do fruto que Adão e Eva comeram, isso houve uma ruptura, houve uma separação. Eles foram colocados para fora. E desde aquele tempo, o Senhor já havia ali com uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ele diz que do ventre da mulher viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. E essa semente foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derrotou a morte, ele expôs o valente na cruz. O inimigo deveria estar achando que foi a maior vitória dele, que ele haveria vencido, mas na verdade foi a maior derrota que ele sofreu. Ele foi exposto. As obras das trevas foram jogadas na luz de Cristo e elas foram derrotadas. A vida, a morte foi tragada pela vida. Jesus Cristo ressuscitou. Amados, nós temos muito o que comemorar, relembrar e agradecer ao nosso Senhor Jesus. O início do capítulo 20, ele dá-nos um contexto e nos relembra os acontecimentos do texto. O que nós lemos aqui, que Maria Madalena, que havia permanecido junto ao túmulo, tem um encontro com os anjos e com o próprio Jesus ressurreto. Os discípulos ainda não estavam entendendo a morte de Cristo. Eles esqueceram que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia e o que ele havia anunciado a eles. Amados, o que nós aprendemos nesse texto através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Senhor, irmãos, ele tem o poder de acabar com todo o choro. Ele tem o poder de secar toda a lágrima. Aqui, no texto que nós lemos, no versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira, né? Um do lado da cabeça, onde ficaria a cabeça do corpo, e o outro aos pés. Amados, só essa visão. Imagina, você entra no túmulo e vê 2 anjos. Impactante. Só nessa visão poderia ter trago à memória dela o que Jesus falou, que ele estaria ressurreto. Mas não, ela continua ali. Às vezes o luto, a tristeza cega tanto a pessoa que ela não consegue enxergar além do túmulo. Eu posso falar isso de carteirinha. Eu creio que alguns que já passaram e foram lutados, ou estão passando por luto, também entendem isso. A tristeza, o choro, ele nos puxa para baixo, não nos deixa olhar para cima, não nos deixa tirar os olhos de dentro da cova. E aí o que estava acontecendo com Maria? A palavra diz que ela estava ali, no túmulo, chorando, ela não conseguia enxergar mais nada. Os anjos aparecendo, ela não conseguia enxergar o poder sobrenatural de Deus. Mas o Senhor não deixou Maria desta forma. Então, diz aqui, os anjos, então, diz o texto no versículo 13, eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E a pergunta que chama a atenção é o fato dos anjos perguntarem: por que choras? Ela estava no sepulcro. Ela tinha acabado de enterrar o mestre dela. A resposta seria óbvia, não, irmãos? Mas o Senhor Jesus disse que ressuscitaria, que aquilo ali não era o fim dele, não acabou ali. A pergunta dos anjos, irmãos, aponta para a verdade do acontecimento da ressurreição de Cristo, aponta para a verdade do acontecimento também
da ressurreição daqueles que amamos e que já partiram do Senhor. A ressurreição de Cristo traz uma esperança em nossos corações, irmãos, que não é o fim da estrada, mas sim um começo, um novo começo, uma nova história. Aqueles amados nossos que já partiram do Senhor tiveram um upgrade, vamos dizer assim. Estão numa situação infinitamente melhor do que nós. Era o que os anjos esperavam aqui, que Maria estaria compreendendo tudo aquilo que Jesus havia falado, que era necessário ele vir, morrer, se entregar naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Cristo ressuscitou, e essa esperança vive em nossos corações. Não é mais momento para chorar. A ressurreição de Cristo acaba com o choro. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz lá em Apocalipse o seguinte: porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará, os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É o Senhor, irmãos, é quem enxuga dos nossos olhos as nossas lágrimas. É o Senhor é quem traz o conforto inimaginável aos nossos corações. É o Senhor que tem esse poder, através de sua morte e ressurreição, de mudar a história da nossa vida, de colocar o bálsamo em nossos corações. Então, o Senhor, ele enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Amém, igreja? Outra que nós vemos aqui é que o Senhor, ele ilumina a procura, ele se revela. Em João, no mesmo texto, nos versículos 14 e 15, diz assim: depois de dizer isso, ele se virou para trás e viu, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor me tirou daqui, diga-me aonde o colocou. Jesus faz essa pergunta, a mesma pergunta que os anjos fizeram para Maria. O que você faz aqui? Daqui você vai. Maria estava tão triste que ela não conseguia enxergar que era o próprio Mestre ressurreto falando. Amados, Jesus é o nosso Deus Emmanuel. Amém? Ele está conosco. Ele está aqui neste momento. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Ele está aqui. Ele ouve, irmãos, as nossas orações. Jesus, ele diz que quando nós devemos orar, nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, e o nosso Pai em secreto ouviria as nossas orações. O Senhor escuta os nossos momentos de dor, o Senhor escuta os nossos momentos de alegria, o Senhor sabe do que passa dentro dos nossos corações. A gente pode até tentar esconder, a gente pode até conseguir esconder do homem, mas de Deus a gente não consegue. Ele sonda por dentro e ele trata os nossos corações. Essa é a pergunta que Jesus faz a Maria. E pode também, ali por ela estar acreditando que Jesus estava ressurreto. Ela talvez não acreditou em tudo aquilo que o Mestre falou. Irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que acreditemos que Ele existe.
Maria aqui, e não só Maria, mas como os discípulos, que você depois foi ver o decorrer da história, eles não estavam acreditando na ressurreição. Maria, diz que Maria, as outras mulheres tinham ido até o túmulo para preparar o morto, porque não tinha dado tempo de preparar, como era o costume judaico, com aromas, perfumes. Eles não foram lá com o intuito de ver o Cristo ressurreto ou ver o túmulo vazio. Não. Era o intuito de preparar o morto. E Jesus aqui faz essas perguntas indagando, e muitas das vezes o Senhor faz isso aos nossos corações, irmãos. Jesus muitas das vezes nos coloca em certas situações para que nós venhamos entender se nós cremos se Ele está vivo, ou se nós estamos acreditando que Ele ainda está pendurado no madeiro, como um Deus morto. Muitas das vezes as situações da nossa vida ficam terríveis, para que Deus venha manifestar a sua glória e o seu poder e nos mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele pode mudar, pode transformar, pode mover circunstâncias. E Ele mostra que está do nosso lado a todo tempo. O Senhor se revela a nós, irmãos, a todo momento. E principalmente nas horas mais escuras das nossas vidas. Ele se faz luz. Ele se faz luz. Nós aqui muitas das vezes colocamos uma venda em nossos olhos. E muitas das vezes entramos dentro de nós mesmos e demoramos a sair de certas situações que o Senhor fala, como nós cantamos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória, para que esse Rei da Glória venha dissipar todas as trevas, tristezas e angústias dos nossos olhos. O profeta Jeremias, ele diz lá, no capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 13, ele fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, de uma forma completa. E olha, irmãos, que aqui esse texto, como Jeremias escreveu, eles estavam indo para o cativeiro babilônico. Era algo que Jeremias estava enxergando tudo nebuloso, tudo estava escuro para eles. A nação tinha perdido Nabucodonosor, matando as pessoas, levando os jovens, mas Deus sempre se mostrou presente na vida daqueles que são dele, naqueles que creem em Jesus Cristo, naqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amados, não há mais o que procurar. Jesus está ao lado, está perto, Ele está colado em nós para nos salvar. E para nos salvar muitas das vezes de nós mesmos. A procura por Cristo, irmãos, é eliminada na ressurreição, onde Ele se manifesta toda a sua glória. E a ressurreição do Senhor, ela tira toda a dúvida. João 16, João capítulo 20, versículo 16 ao versículo 18.
Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Amados, nas nossas confusões, Jesus nos chama pelo nosso nome. Nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor, Ele chama o nosso nome. Jesus é um Deus pessoal. É um Deus que te conhece na intimidade. É um Deus que te conhece no profundo, nos conhece no profundo dos nossos corações. É um Deus que sabe que quando nós estamos em frangalhos, Ele nos dá força. Por isso que Ele fala, toma o meu jugo que é leve, o meu jugo que é suave. Tem um jugo, tá, irmãos? Mas o jugo com Jesus é leve e é suave. Ele fala de fardo também. Ele fala de cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus aqui chama Maria de uma forma pessoal. Até então Maria não estava ali reconhecendo, estava achando que ele era um jardineiro, estava achando que aquele homem pegou o corpo do mestre e levou embora. Mas quando ele chama ela pelo nome, ela reconhece a voz do mestre. Jesus nos chamou pelo nome. Ele chamou a cada um de nós aqui. No momento que tivemos um encontro com Ele, Ele despertou-nos da morte para a vida. A promessa havia se cumprido. Jesus ressuscitou. A dúvida foi retirada da mente e do coração de Maria. E depois dos discípulos. Tem um texto onde exemplifica muito bem isso. É quando Jesus vai ao encontro dos discípulos no caminho de Emaús. Lembram? Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aqueles homens estavam indo embora, abandonando tudo, e dizendo, o mestre morreu. E estava vindo pelo caminho. E nesse caminho, Jesus se encontra com eles, mas eles não percebem que é Jesus. E ali ele vai perguntando, olha só, irmãos, da mesma forma, ele faz uma pergunta para aqueles homens: o que vocês estão aí razoando entre vocês? O que vocês estão conversando entre vocês? Eles sabiam o que eles estavam conversando. Aí eles começaram a falar, aí eles perguntaram para ele: tu não sabe, tu não estava em Jerusalém e viu tudo o que aconteceu? Do Nazareno que foi crucificado, nós achávamos que ele era um Messias. Eram discípulos da profeta. Possivelmente, e creio eu, eram homens que participavam talvez da comissão de 70. Ou da comissão que Jesus enviou, onde demônios foram expulsos, pessoas foram curadas através desses homens. E eles foram ali caminhando, achando que tudo estava perdido, porque na cabeça deles Jesus morreu. Esqueceram que o mestre ensinou que ele iria ressuscitar. E Jesus não nos abandonou. Jesus teve cuidado de ir lá e trabalhar a incredulidade do coração daqueles homens. Jesus fala isso para eles. Olha, não está escrito isso? E começa, a palavra diz que tem que percorrer desde o livro de Isaías e explicar o que havia de acontecer com o Messias. E esses homens entram em
casa. E Jesus vai como quem vai adiante. E eles forçam a Jesus a entrar. Não, fica aqui, está muito tarde. Jesus entra. E quando Jesus parte o pão, a venda dos olhos. Mestre! E aí o que acontece com eles, irmãos? Primeiro eles falam assim: acaso o nosso coração não ardia quando ele falava das Escrituras? Ele está vivo, irmãos. Ele fala no seu coração, ele fala no meu coração. Ele fala através da palavra. Ele faz o nosso coração arder, ele mexe conosco. E esses discípulos, mesmo sendo tarde, eles voltam correndo para Jerusalém, naquela mesma hora que ele fala, para avisar os outros que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, ele vive, ele reina, ele continua cuidando de nós, ele continua trabalhando em nossos corações. Sabe que nós temos muitas das vezes tirar os nossos olhos das circunstâncias ao nosso redor ou da onde nós estamos e colocar em Jesus. Nós temos que a todo momento trazer à memória o sacrifício. Por isso que o Senhor instituiu a ceia, para que nós viéssemos lembrar dele, do sacrifício na cruz do Calvário, do sangue derramado, do flagelo que ele passou através do pão, o corpo dele que levou o castigo que nós éramos merecedores. Nós éramos merecedores, irmãos, daquela coroa de espinhos. Nós éramos merecedores de cada cravo. Nós éramos. Ele não. Mas a palavra diz que ele veio como uma ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores. Ele se entregou por nós. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por todas as pisaduras dele nós fomos sanados. Amados, que nossa vida, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, acabe com o choro, elimine a procura, retire qualquer dúvida das nossas mentes. Jesus vive, ele ressuscitou, ele está do seu lado a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Não deixe a sua mente, não deixe o inimigo das nossas almas lançar setas tentando te fazer acreditar que Jesus já morreu. Pelo contrário, ele está com você. Ele está contigo em todo momento. Ele cuida dos nossos corações, ele cuida das nossas vidas, ele cuida da nossa família, ele tem cuidado de nós. Então, amados, continue olhando para Jesus, crendo que através da sua morte e ressurreição, você ganhou, nós ganhamos vida eterna. E que tudo que acontece com a gente, tanto coisas boas que nós olhamos, ou coisas difíceis que vamos a passar, ele está no controle de cada um de nós. Amém, igreja? Ele está. E ele continua cuidando de nós. Quando a dúvida bater, pare e pense um minuto. Em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, se Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, deu o Filho dele por amor a nós, ele não está ainda cuidando também de nós? Claro que sim. Então continue firmes, irmãos. Como diz a musiquinha, firmes na promessa de Jesus, o Mestre. Firmes na promessa de Jesus.
Amém, igreja? Vamos orar para encerrar o nosso culto e logo em seguida nós vamos estar participando aqui da ceia do Senhor. Santo Deus, querido Pai, nós queremos primeiro pedir perdão. Perdão pelos nossos momentos de incredulidade. Perdão pelos nossos momentos de desespero. Momentos que muitas das vezes passamos, que nos sentimos sem esperança. Perdão, Senhor. Perdão pelos momentos onde muitas das vezes a angústia toma o nosso coração. Te pedimos, Senhor, continue trabalhando em cada um de nós. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui, de cada um de nós. O Senhor sabe das alegrias, o Senhor sabe das tristezas, o Senhor sabe das necessidades. Pai querido, te peço em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha suprir cada uma circunstância e que em cada uma circunstância aqui, Senhor, o seu nome venha a ser engrandecido, o seu nome venha a ser glorificado. Tomai-nos, Senhor, em tuas mãos, fortalecei os nossos joelhos, fortalecei as nossas mãos em todos os momentos, para que possamos a todo momento, Senhor, te buscar em oração, para que possamos em todo momento, Senhor, estar sensíveis em sua voz. Continua, Pai, ministrando aos nossos corações, nos fazendo arder, assim como os discípulos no caminho de Emaús. Não deixe, Senhor, que o fogo do primeiro amor venha apagar de nossos corações, mas que os nossos corações, a nossa vida, venha arder como labaredas eternas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Continua, Senhor, operando em nome da Tua igreja, movendo na Tua igreja, engrandecendo o Teu nome através, Senhor, Teu nome através da Tua igreja. Aviva a Tua igreja, Senhor. E obrigado, Jesus. Obrigado pela Sua promessa e pelo cumprimento da Sua promessa, da Sua entrega naquela cruz por nós e da Sua ressurreição. Nós já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos